Pessoal, vamos aproveitar o contexto entre essas complexidades ligado às questões inseridas aqui, a maneira feltal, o complexo do felto e os clãs feltais, ok? Ligado também a esses sumários, motrizes, motores, o complexo do felto, a sua compreensão, limitação, ou seja, o campus de estudos desde as colônias que vem a vincular o próprio treinamento e os seus pareceres. É lógico que há uma articulação a ser discutida, que em primordial é o próprio exercício que vincula a própria idade, a própria história, a própria base e as escalas historiográficas, as escalas demográficas, as escalas geográficas, ou seja, cartográficas, mapeográficas, que vem a ter uma estimativa entre esses campos sociogenéticos, essa sociogênese entre uma função defensiva e uma função ofensiva, aonde destacamos também a palavra gênero entre exemplos sul, leste, oeste, ou seja, os quatro campos do mundo. Há uma diferença entre a palavra gênero e as questões que nós colocamos entre as nossas bebidas teóricas que bebemos e se alimentamos. Quando eu falo bebida aqui, vinculo a questão não só as bebidas diuréticas, mas as bebidas também que nos coloca reposições não só hormonais, mas reposições ligado aos campos codotipos ligados à própria maneira de viver, que é a própria água H2O, que tem as suas misturas cíclicas e acíclicas relacionadas ao próprio treinamento. Então, quando falamos sobre colônias, falamos de séculos e séculos, falamos em vírgula 2, vírgula século 3, nessa blindagem de organização militar, e essa blindagem vai nos resultar limitâncias, senão vai haver fatores que venham extrapolar essas entidades, instituições, identidades, que venham também ser fatores setoriais em cada lugar, município, país ou bairro, entre esse complexo do felto e os clãs feltais. É lógico que tem alguns livros que falam da década de 80, 70, 60, essa avalanche ligado à motricidade humana, à educação física para todos, corrida para todos, nos coloca uma maneira de tese conservadora. Como sendo conservador, eu defendo essa tecla, né? Ou seja, não para deletar, mas colocar entes fatores ligados a essas questões. Então, o pós-feudalismo nos coloca uma maneira importante. É lógico que a própria educação física, ela não vai ser aceita com uma pedagogia crítica, histórica, mas ela faz parte entre a própria pedagogia, relaciona o movimento. É lógico que se nós entrarmos de frente entre esses domínios de organizações ligado ao aprendizado e à tendência, nós vamos entender aquela história que nós ouvimos desde que nós começamos a faculdade, relacionado aos campos sócios, aos termos intencionais que relacionam essas unidades, os intercâmbios materialistas, históricos, dialéticos. Materialistas se relacionam à sua pessoa, ou seja, as questões de distinções histórico, que é a sua bagagem histórica, e as suas dialéticas, que ligam o campo individual e intelectual, que também vai haver coerências importantes ou impotentes ligadas à sua própria coletividade. Então, quando eu falo sobre
os campos de interdominicais, saltos ligados a essa ascensão, por lados de próprias nações, o seu mover maquinário, a indústria, o período pré-industrial, pós-industrial, os termos que eu já coloquei, os campos pré-científicos e pós-científicos. O pós-científico está até hoje entre esse capitão que é chamado pesquisa, essa capitania que relaciona as complexidades ligadas à própria investigação. Embora os campos de colocar períodos coloniais, falamos do capitão, mou, o arreador, o coideiro, o capanga, correlações, o capataz, lá vem o capataz, lá vem o feitor. São palavras que nos colocam também diâmetros cinematográficos que abordam uma história que são antecedentes ou descendentes reminiscentes, e essa maneira reminiscente nos coloca esse enredo feudal, pós-feudal, nos coloca uma organização entre esses fatores. Pois bem, entre descrever a própria democracia, já descrevemos partidos ligados ao regime educacional, que vem a relacionar esses campos poliglotas sobre partidos e impartidários, essa ciência que vem a ventricular o poder e a sua durabilidade entre a sua dominância e a sua impulsão. Lembra que eu estava falando sobre algumas questões de 10 a 13 anos de idade, depois 14, 20 anos, as estatísticas ligadas à dominância do pé e à impulsão, a questão da dificuldade ligada à lateralidade, a dificuldade de nós irmos para o lado direito, uma corrida horizontal para o lado direito, uma corrida horizontal para o lado esquerdo. Nós temos dificuldade, pois bem, nós só pensamos em olhar para frente, como um cabresto. Você vai fazer um cabresto de uma pipa, um cabresto de uma pipa, um peão, vai ter o cabresto aí, você vai olhar só para a parte vertical. Quero dizer que é ruim, mas tem momentos que nós temos que olhar entre essas divisões que ocorrem do mar, olhar para o lado direito e esquerdo, e vai nos colocar uma precisão ligada à própria profundidade, que se chama pesquisa, oriunda entre passes, entre receptividades, caminhos, que vem a colocar departamentos na nossa própria vivência. Ou seja, entre esses campos antológicos e ontológicos, vem a ser uma maneira ligada à essência, à ontologia, e a ontologia vem a ser uma maneira presente, que também nos coloca fatores da nossa própria pessoa, né? Os campos coparticipativos, essa cooperação que relaciona outras pessoas que tiveram parte nesses clãs feudais que ocorrem na sua própria faculdade ou universidade. Esses clãs, né, ligados às dominâncias, nos coloca maneiras que venham adicionar complexidades em matérias, elementos espirituais, humanos, e que venha a destacar o produto maior, que é o capital ligado ao exercício, capital ligado aos hábitos que o próprio corpo vem a relacionar uma fonte de vida, que é o próprio desejo de viver, que é o próprio desejo de emancipar, expandir, impulsionar entre essa dominância e o dominante. Depois o próprio dominante está sendo dominante, vai dominar entre a sua consciência e o seu estilo histórico ligado a essa matéria histórica dialética, esse diálogo entre você e o seu corpo, esse diálogo entre você e outras pessoas, ou nações, ou mundo, ou multidões, que vem a declarar uma pesquisa entre sucessões ou sessões ligadas a programações de treinamento. Pois bem, então quando falamos de estudos, falamos dessa flexibilidade. E essa flexibilidade nos coloca um desejo de falar sobre locomoção, nos coloca um desejo de falar sobre força, não só força pura, força típica, mas uma força agrária, força rural, força urbana, e essas forças vêm a denominar algo que tenha resistência. Embora a própria palavra força está no aspecto geográfico de várias nações,
somente na Copa do Mundo, que veio a ter princípios relacionados a vantagens e desvantagens, ligados aos campos ópteos sistêmicos, ligado à força tática. Ou seja, a força tática quer dizer que os manejos, né? Ou seja, o jogo, ou seja, e o corpo, que muitas vezes vem a colocar funções e as suas características. O corpo e os jogos, que propriamente dito são colocados na mídia, nos meios de comunicação, vai expor as diferenças entre os países, como a Escócia e o Brasil, Japão e o Brasil, Marrocos, ou seja, o Haiti e outros fatores que venham ser inerentes à própria força, mas nos coloca fatores que venham expor entre essas explorações que são inseridas a própria pessoa e o ser humano. Então, deste fato, quando consideramos um aspecto, consideramos pontos importantes que vamos chegar ligado à geografia, à etnia, à classe social, à raça, a própria palavra gênero, ela vai resultar o campo econômico. E o próprio campo econômico vai relacionar o campo religioso. O religioso vai ser artístico. E artístico vai ser jurídico. E jurídico vai ser político. E nesse polidez que nós temos, chegamos no resultado que fala sobre legislações. E as legislações são ampliadas e, entre aspas, colocadas pelo povo. E muitas vezes que esse complexo feudal, esses clãs, nos coloca uma maneira de capitanias instrumentais, produções científicas de várias áreas ligadas à motricidade humana e gênero. Gênero e saúde, relacionado à educação física. Educação física em foco. Então, nos coloca pontes que venham ser importantes. Ou seja, quando eu falei sobre aquele assunto que relaciona que o Brasil é um local que muitas vezes as pessoas tomam banho mais. Vai tomar um banho. Eu já tomei vários banhos, né? Já falei, por trás, na frente. Na nossa história, esse banho são pesquisas, tomar banho, nos coloca uma maneira que podemos colocar que a pesquisa é como uma criança, que a cada dia há uma produção científica. Entre essas forças, ligado não à aquisição, que vem a dialogar com a aquisição, onde você possa fazer uma aquisição, você tem a aquisição de poder. E essa aquisição relaciona patamares, consagrações, relacionam a vários clãs, né? Clãs ligado aos termos imperativos, essa imperatividade, a imperialidade, os impérios desde a Idade Média, que vai nos colocar um fato que relaciona esses manejos, né? Que vem a vincular a própria dívida, e a própria dívida vai expor a nossa sabedoria entre ascensões e sucessões diárias constantes. Então, o próprio exercício nos coloca maneira que venha diluvar entre pontes importantes de ascendências e descendências desde as nossas cortes epistêmicas na parte cinzenta do cérebro. Essa parte cinzenta do cérebro vai ser uma fonte que venha relacionar o aspecto entre o seu ser e o seu ter, entre o seu ser emocional, entre o seu ser ligado às trocas e às questões que são importantes de reabilitação muscular. Quando eu falo da parte cinzenta do cérebro, eu falo os armazenamentos, as prateleiras que necessitamos e solicitamos entre vias reflexivas de precisão que relacionam campos emergentes que o próprio corpo vai solicitar diante de situações que você tem que passar, ou seja, entre desafios, tarefas diárias, problemáticas, desenvolvimentos, que eu coloco a teoria potencialista. Não estou citando o Manuel Sérgio Cunha aqui, mas ele coloca em questões que a teoria em si, a própria maneira de dizer o que nós somos ligado à própria motricidade humana, que as teorias são potencialistas ligadas ao ser humano, e todo tipo de espécie nos coloca um apelo importante que vincula esse campo materialista dialético histórico e que nos coloca medo de falar ligado ao acesso à educação física, porque vai ter uma impulsão, mas os campos dominantes que vêm destacar são outros.
e outras. E esses pareceres nos colocam ser, e esses pareceres nos colocam ter, ligado às leis. Mas essa gravidade fica num campo de aquisição, e as aquisições ficam instrumentos de marginalização, estereótipos, e esse cultivo entre ritos, liturgias, quais que acontecem em várias religiões. Há um respeito, há uma convenção, ou seja, há uma maneira de se exemplificar. Então, nos coloca uma maneira de fixar, e essa fixação ligada às prateleiras do cérebro, que nós vamos armazenar e depois vamos treinar de novo, vamos lembrar, e essa destreza, essa lapidade, vem nos colocar uma maneira de aptidão motora. E essa aptidão motora vem nos colocar fatores que venham eternizar. E eternizar cada dia entre as habitações, vamos usar a palavra habitar, vamos usar a palavra habilidades, vamos usar a palavra, ou seja, o A e o H. Haja possibilidades, a palavra haver, ou seja, nos coloca questões que venham destacar também até países, o Haiti, com H. Então, harmonizar. Quais outras palavras? Então, o H nos coloca fatores ligados às questões H, F, homem, H, mulher, F, feminino. Então, nos coloca constituições ligadas ao fator biológico e social, que vem a destacar entre essas habitações e hábitos ligados às fontes entre a população e o tempo determinado. Aonde há um tempo determinado, há um tempo entendido. E aonde há um tempo entendido e determinado, ou seja, teve um entendimento existencial do tempo, eu estava entendendo, e houve um entendimento. E esse entendimento, houve determinações objetivas a serem realizadas. Aonde há um tempo determinado, há um tempo entendido. Aonde há um tempo entendido e determinado, porque há um tempo construído, um tempo de saberes, um tempo, ou seja, que é fontes ligadas ao próprio conhecimento. O próprio tempo vai nos colocar fatores que venham relacionar à própria pesquisa, que venham projetar esse campo de vida, desde a progesterona, da contesteronas, ou seja, nessa maneira epicôndila, epífase, essa maneira penia, essa maneira de falar, essa síndrome penia, é uma síndrome ou não é? É uma pergunta. Sarcopenia, astenia, antropogia. Então, são evoluções ligadas à palavra, que nos coloca fraqueza, unia entre sarcopenia, cardiologia, nos coloca fraquezas diante de fatos, ok? Então, entre essa idade, entre tempos competitivos, tempos que são competitivos, combates e ativos, entre a nossa idade e a releitura, nos coloca fim o senhor feltal, felto, ou seja, nos coloca armas na guerra material, os campos de que venha ser uma maneira que venha ter os improvisos de políticas eleitorais desde o século IV, os partidos adventos de regimes democráticos, esse clã do felto, que é um grupo complexo de estruturas de hierarquias de que fazem parte de elementos seguintes. Em primeiro lugar, ok? No vértice, o senhor do felto e a sua família, que surge na nossa história social, a nossa história política, sob vários nomes: senhor de engenho, sesmeiro, fazendeiro, o senhor de currais, estancieiro. Na evolução nos coloca histórica da literatura brasileira, nós olhamos o seu feudal, ou seja, o coronelismo, ou seja, os barões, as baronesas, os condesas, então o grande proprietariado nos coloca sesmeiros, que diferencia vários tipos deles ou delas entre os feedbacks positivos ou negativos que venha correlacionar essa etiqueta que relaciona fatores bandeirantes, o sertanista no centro, ou seja, o bandeirantes no centro-sul,
nós olhamos alguns autores, né, em questões de não, ou contrabandista da fronteira, ou gatilho do pampa. Então nós olhamos os filmes, não vamos saber também que também há raízes que também relacionam o senhor do destino, a senhora do destino. Depois foi ver que há temas ligados até no Freud, que alguns livros ou novelas que destacam bastante, vários intelectuais que destacaram. É lógico que as pessoas que vão escrever esses campos antogênicos, sinônimos, nos coloca maneiras que vêm ter sequências, né, ligado a esses capitães, o capitão da fazenda, o capataz, né, nos coloca maneiras de ser subordinadas a essa confecção brasileira, o corpo brasileiro, corpo e a mente, ou seja, escravos, os engenhos, essa hierarquia burguesa pequena que é demonstrado entre os campos afro-brasileiros, que é tanta pequena que expandiu tanto que hoje é tão misturado que nos coloca um campo dominical, local, ligado a essa mistura, ligada à dominância e à impulsão das nossas diferenças, paim, maninha, e relaciona essa lateralidade entre as divisões que ocorrem entre a pesquisa, essa lateralidade entre a teoria e a prática e a teoria, entre essa dominância e essa impulsão de entendermos. Nos coloca uma maneira composta ligada às categorias, aonde há um tempo categórico, há um tempo aleatório, ou seja, ok, há um tempo aleatório, há um tempo conjunto, que você vai estar elementando fatores conjuntos ópeutos, que vêm a relacionar essas funções diferentes, e as diferenças ocorrem diante dos domínios que ocorreram desde décadas e décadas, no substantivo coletivo, ou no substantivo composto, ou no substantivo simples, ou no substantivo comum, nos coloca substâncias e consubstâncias relacionando o próprio corpo e a sua existência. São patamares importantes entre essa vitrine que relaciona o seu corpo e a própria teoria, o seu corpo e a própria prática. Essa vitrine pode quebrar muitas vezes e você vai ter uma reflexão ligada à sua imagem corporal que vem a relacionar, ou seja, a cinesiologia, relacionar a biomecânica, relacionar o que fala sobre movimento e os movimentos militantes ou limitantes, ok? Que vem a nos colocar funções entre moradores, entre fatores, que vem a destacar. Então, quando falamos sobre o engenho, o fazendeiro, quando falamos os campos de agricultores, os cindiantes, os agregados, os colonos, foreiros, vaqueiros do norte, os vaqueanos, os peões do extremo sul, os referidos textos, Gandavo, de Gabriele, Soares de Antonil, os diálogos, os escravos de Guiné, ou seja, o índio administrado, referidos. Então são fatores que vêm os açoitados, né, os açoitados que são gente, ou seja, os cindiantes improdutivos, são temas que vêm a ser bem íntimo ligado à educação física e os seus pressupostos. Que nos coloca temas e temas. Os lavadores, né, que lavra calçada, lavra a quadra esportiva, entre essa convivência, vivência e sobrevivência, entre escravos, trabalhadores, essa maneira braçal do próprio Senhor nos colocar como engenheiros ou capitões relacionados a pesquisa ou supervisão, nos coloca uma maneira de subsídios entre mestres e mestras que vem a mesclar fatores ligados aos fazendeiros, os fazedores, os madeireiros, os diálogos das grandezas, a dependência, ou seja, nos coloca maneiras que vinha a colocar arrendamentos, né, ligado a terras, ok? Então nos coloca pontes importantes entre esses fatos ligados à pesquisa. Então a pesquisa em si, ela é própria quando você conhece ela. E a coisa bonita, coisa gostosa, quem foi que disse que você não é maravilhosa? Aí você coloca o seu tempero, o seu paladar, a maneira que você possa colocar vírgula, exclamação, o gênero O, gênero A, esse substantivo que nos coloca composições entre socioambíguos nas etiquetas e etimologias, na concepção de mundo que relaciona essa autonomia periférica, esse radar ligado
às plantações de café, esse radar ligado à história colonial, esse radar ligado à consequência inevitável, que é o próprio movimento, é unânime e distinto ligado à motricidade e os elementos compativos. Os clãs, os bandeirantes, ou seja, tribos, os códigos ligados a esses campos de intercâmbios cívicos, ligado a vários homens e mulheres, e também que ligado à história cívica, essa civilidade, que venha a ser um rebate, que venha a ser um rally, mas que venha a destacar conflitos históricos nessa retaguarda entre formas e coisas, nessa retaguarda ligada à metodologia e apostas relacionadas à própria pesquisa, em que nos coloca responsabilidade. E essas responsabilidades são companhias, e são conjuntos e ajustes óperos, ordenâncias ligadas ao nosso próprio corpo para resultar coordenâncias. E essas coordenâncias vêm resultar fatores importantes que vêm a externar a cada dia, nessa predominância lateral, nessa predominância ligada à própria impulsão, que é a própria pesquisa. Ok? Valeu, pessoal!